Kinji é um perdedor feio e assustador que perde seu estilo de vida imensamente rico quando é convocado para outro mundo como trabalhador escravo. No entanto, com a ajuda de uma garota dragão obcecada em comer sua carne, ele usa todos os meios necessários para voltar ao topo. Antes disso, Kinji se vangloria de ter a vida perfeita que ele conseguiu alcançar fazendo golpes de criptomoeda e enganando crianças como você. Enquanto ele planeja passar o resto da vida relaxando em sua roupa íntima, o universo lhe prega uma peça de mau gosto e o leva para outro mundo com semi-humanos chamados Demeria. Neste mundo, as masmorras costumavam ser habitadas por monstros e tesouros, que os humanos limpavam para obter fama e glória. Mas agora, Demonite, um minério encontrado nas masmorras, é extraído como fonte de energia, dando origem a empresas de mineração como a Raizaha, que exploram e pagam mal trabalhadores suados e desesperados, o que Kinji se tornou. Enquanto ele trabalha arduamente, outro trabalhador atinge seu limite e começa a dançar nu, lembrando-o de seu destino miserável. Então seu chefe aparece e o questiona por ser um péssimo trabalhador, e por arrastar todo o grupo para baixo com ele. Mais tarde, enquanto ele amaldiçoa sua existência, ele percebe o Oniba sendo intimidado por um homem esqueleto minúsculo, e pensa que ele seria o otário perfeito mais tarde. Então ele tira uma moeda de ouro para almoçar, mas quando ele a deixa cair em um buraco, descobre algo interessante. Naquela noite, ele se aproxima de Oniba e o leva a um lounge caro. Mas sabendo que paga, ele pergunta como ele consegue pagar por isso, e Kinji revela que ele deve 20 milhões de ouro depois de fracassar em um negócio duvidoso. Depois de ouvir isso, o Oniba tenta sair de fininho, percebendo que ele é um falastrão caloteiro, mas Kinji diz que tem uma oportunidade que pode mudar sua vida. No dia seguinte, eles recebem permissão do chefe para descer mais fundo na masmorra e minerar um demonite mais valioso. Então eles saem e Kinji mostra para ele uma passagem secreta para o terceiro andar com toneladas de demonita, garantindo a ele que seu aspersor de água benta ajudaria a manter os monstros longe enquanto eles trabalham. Então, eles começam e acabam minerando muito mais demonita do que esperavam. Mas na saída, um dragão rosa aparece e tenta comê-los enquanto Kinji percebe que sua água benta expirou há 3 anos. Como ele está determinado a sobreviver, ele chuta o Oniba para o meio-fio literalmente, e o dragão o agarra. Mas antes que ele possa dar uma mordida, ele aparece e oferece um acordo para poupá-los, e ele forneceria refeições mais saborosas do que humanos em troca. Divertido com um humano tão estranho, ele concorda e se transforma em uma garota dragão chamada Rin. Em um mês, os lucros deles disparam, mas ele percebe que foi outro investimento ruim, já que Rin acabou gastando todo o dinheiro dele em comida. Agora que ele entende como é ser pai, ele volta ao trabalho determinado a ganhar ainda mais dinheiro, mas nota alguns itens mágicos que Rin tinha quando eles não estavam olhando. Quando ele pergunta onde está a verdadeira merda, ela diz que todo o resto se transforma em poder mágico, e lembra que está com fome novamente. Então Oniba de repente corta sua cauda e a alimenta com ela, e ele percebe que o cajado tem o poder de controlar mentes. Depois, ele recruta o resto de seu grupo, e os força a fazer toda a mineração para ele enquanto Rim continua a usar o cajado para lavá-los cerebralmente. Mas quando o Oniba o avisa que ele não pode continuar sobrecarregando-os para seu ganho pessoal, ele diz que eles claramente não sabem como o capitalismo funciona. Mais tarde, ele relaxa do dia em um banho enquanto Rin se junta a ele em uma posição suspeita com a boca abaixo da água, enquanto o resto dos trabalhadores reclamam de se sentirem incomumente exaustos, se perguntando como os números continuam subindo. No dia seguinte, enquanto os trabalhadores continuam a se esforçar ao máximo, Oniba tenta dizer a eles que estão todos no limite enquanto Rin começa a lutar com o bastão. Quando ele fala arrogantemente sobre pisar nas costas miseráveis e inúteis deles para ficar mais rico, o bastão quebra e os trabalhadores ouvem isso. Então, eles se reúnem para colocá-lo em um mundo de dor. Depois de deixá-lo como morto, Rin diz a ele que está de novo no clima, e quando ele diz a ela para entender a situação, ela mostra seu rosto demoníaco e tenta comê-lo. No dia seguinte, ele consegue se arrastar para o trabalho, mas vê que todos ainda estão zangados com ele. Então ele vê o chefe dizendo ao Oniba que os superiores estão de olho neles, enquanto ele encontra uma carta de nomeação transferindo-os para o grupo da divisão de exploração. Depois eles ficam presos limpando monstros da máfia, e Kinji lamenta que odeia a maldita empresa. Com o funcionamento da empresa, a maior parte do dinheiro vem das unidades de mineração e exploração, que consistem em vários grupos como o Grupo 3, que é responsável por caçar grandes monstros e é considerado o grupo de elite, e agora seu grupo, o Grupo 8, que é responsável por dar suporte àqueles na linha de frente e são considerados fracassados. Apesar da descrição de trabalho horrível, Kinji incentiva o Oniba a passar o dia para que eles possam ir beber depois. Então ele abre um baú e de repente é envolvido por um monstro de tentáculos pervertido que o faz gritar por mais enquanto o sufoca. Assim, Kinji joga um saco inteiro de suprimentos nele para salvá-lo. Depois, seu superior lhe diz que ele precisa cobrir o turno de Oniba até ele se recuperar e que o custo dos suprimentos que ele jogou no baú será descontado do seu pagamento.
Naquela noite, ele vai para casa se sentindo um lixo, que é exatamente o que ele rouba para alimentar Rim em casa. Mas depois de devorar, ela diz que está com fome de outro tipo de carne, e pula em cima dele para pegar sua carne e comê-la. Depois ele volta ao trabalho e Gandalf lhe entrega uma quantidade enorme de poções caras para entregar. E quando ele obedece às ordens como um robô sem mente, ele se pergunta no que está se tornando. Dentro da caverna, ele esbarra em Kurtz, que está correndo na direção oposta e pede para ele ganhar tempo enquanto escapa dos monstros. Mas Kindi recusa, e lembra que suas vidas têm o mesmo nível de falta de valor. Nesse momento, um exército de formigas gigantes os alcança, e eles correm por suas vidas e mergulham na água abaixo. Quando eles conseguem escapar, correm para a loja de suprimentos para tentar pedir ajuda, mas Gandalf os assegura que os monstros nunca sobem os níveis, assim como o homem ao telefone diz a ele que não podem poupar pessoal, mas esperam que ele tenha terminado seu trabalho. Eles se viram e veem que as formigas chegaram ao seu nível, devorando todos em seu caminho. Então Kurtz tenta mantê-las fora, enquanto Kindi procura algo útil em seus suprimentos para salvá-los. Mais tarde, o resto das formigas continuam com seus trabalhos, enquanto os três se misturam como formigas após tomarem uma poção de transformação que ele misturou na ração das formigas. Então eles percebem que os superiores fecharam a saída, prendendo-os dentro para serem descobertos assim que a droga passar. Então Kindi nota uma formiga que foi deixada para trás por não conseguir carregar sua carga e a convence de que merece um tratamento melhor da rainha. Pouco depois, ele reúne mais e mais formigas insatisfeitas para se voltarem contra a rainha e lutarem por igualdade, com ele liderando-as. Enquanto isso, a rainha nota o progresso lento com suas formigas e fica frustrada, já que finalmente consegue expandir seu território com o dragão fora de cena. Então as formigas se reúnem em protesto quando Kindi aparece em sua forma humana para dizer a ela que ela foi cancelada. No entanto, ela começa a se transformar em sua forma final, mostrando a ele o que significa ser rainha, enquanto as formigas fogem. Mas nesse momento, Rim atravessa o teto em busca de comida, e ao avistar as formigas, tudo o que vê é seu jantar, e tenta pegá-las. Imediatamente, Kindi tira sua carne para oferecer a ela, então ela pula em seu rosto para que ambos possam comer, e todas as formigas se curvam para ele por salvá-las, enquanto ele tem outra ideia maluca. Depois, ele leva o Anib mais fundo na masmorra, enquanto lhe diz que a empresa não se importa se eles vivem ou morrem, o que o faz perceber que precisam de um líder como ele, e convida o Anib a se juntar à sua nova startup, Dungeon Black Company. Um dia, um dos superiores dá as boas-vindas a uma mulher com canhões impressionantes na empresa, e a designa para alguns novatos para colocá-los em forma, o que ela aceita com prazer. Enquanto isso, Pumba diz aos novatos que eles não passam de escória que ele tem que treinar e eles agradecem pelo abuso, com até Kindi sendo obediente enquanto eles estão prestes a entrar nas masmorras. Uma vez lá, ele ordena que a escória encontre um Cérbero, e Kindi lamenta que seu plano de usar toda a hegemonia das formigas para ser promovido ao grupo 3, ficar rico e viver sua vida de cueca, está prestes a terminar com ele sendo um brinquedo de mastigar. Pumba explode o Cérbero e leva o treino para fora, instruindo-os a correr até a montanha ao longe. Mas quando um dos homens reclama que estão famintos desde o dia anterior, ele joga sua carne no chão e diz que eles podem chupar aquilo se quiserem. No caminho, Kindi começa a perder a cabeça e tenta pegar uma planta para comer, mas o Anibeu o avisa que na verdade é uma erva de confusão, e bagunçaria a mente dele se ele a comesse. O grupo enfrenta o resto do treinamento torturante, e eles começam a gostar, enquanto Pumba se vangloria de como seu disco de lavagem cerebral está funcionando. Enquanto eles sofrem com um treinamento mais perigoso com sorrisos nos rostos, Pumba continua a manipulá-los com um feitiço de lavagem cerebral, até que até mesmo Kindi faz o discurso mais bajulador da história do trabalho corporativo. Eventualmente, eles se preparam para zarpar, e pouco antes de partir, eles vendem algumas estátuas sem valor e todos jogam suas economias de uma vida fora para comprá-las. Mas uma vez a bordo, ele sai do transe e dá um soco em um Anib para que ele também saia, grato por a erva da confusão conseguir anular os efeitos da lavagem cerebral. Como se sentem mal pelos outros ainda sob o feitiço, Kindi diz que conseguiu se vingar colocando erva da confusão na comida do mago, tornando-os violentos e destruindo as instalações. Assim que chegam em terra, vão para o escritório do grupo 3, onde ele vê Kurtz, mas finge não conhecê-lo. Então Shia se aproxima e se apresenta como sua superior. E quando o Anibê a reconhece, ele fica empolgado, mas ela acidentalmente o derruba em um coma. Depois que a ambulância o leva, ela se oferece para mostrar a Kindi ao redor e explicar como tudo funciona. Mas quando ele vê que a empresa quer forçá-los a comprar equipamentos do Demonite que eles desenterraram, ele os chama de malvados, o que a irrita. Então ela o leva para testar sua força. Eles chegam no nível 3 da masmorra e um monstro aparece que ela espera que ele lute. Mas quando tenta atacá-los, ela o para com sua espada e começa a lutar enquanto ele fica fora do caminho e avista um Navi.
Depois de usar sua ferramenta para dividi-lo ao meio, ela vai até ele, mas nota a formiga atrás dele e diz para exterminá-la. Mas quando ele se recusa, ela suspeita que ele também pode ser um monstro e avança contra ele. Então ele chama por Rin, que pode estar grávida do filho dele. Mas quando Xia a acerta na cabeça com sua espada, ela se transforma em uma vilã e dá um soco no estômago que a lança na parede. Então eles a amarram, enquanto ela diz a ele que trabalhar com monstros é traição. Então o Wanibe aparece, mas fica chocado ao vê-la amarrada e sabe que Kinji vai arrastá-lo para outra grande confusão. Então Kinji tira uma foto dela com os monstros e ameaça arruinar sua reputação se isso for divulgado, não dando outra escolha a não ser trabalhar para a Dungeon Black Company. Em uma noite qualquer, Kinji volta para casa lamentando sobre o apetite sem fim de Rin, quando de repente é emboscado pelos homens de preto e uma loira que lhe diz que ele tem um mês para pagar os 5 milhões de ouro que deve ou trocar sua vida por isso. Enquanto isso, Xia relembra uma memória de seu pai saindo de casa e jura nunca ser como ele. Mais tarde na masmorra, Xia está animada para cumprir suas tarefas enquanto Kinji está perdido em pensamentos sobre como ele está encrencado com o dinheiro que deve. Mas ela insiste em ensiná-los a explorar as masmorras corretamente e encontra alguns monstros de baixo nível para praticar. Depois de acabar com os monstros, ela diz que eles podem entregar as partes de seus corpos que estão concentradas com mana. Mas quando ele pergunta quanto isso renderia, ela diz que cerca de 1.500 moedas de ouro por todo o lote. Depois de ouvir isso, quando a taxa sobe, ele pergunta ao Wanibe quanto tempo sua cauda levou para crescer. E quando ele diz que cresceu imediatamente, isso lhe dá uma ideia. Em uma reunião da empresa, Beelze informa ao grupo que uma marcha da morte é iminente, o que geralmente acaba restaurando todos os monstros e demonitas na masmorra, gerando mais receita para eles. Mas quando eles perguntam se estão preparados para lidar com o Majin que se espera aparecer, ela diz que tudo seguirá conforme o plano, enquanto Rin observa um monstro em um poço. Enquanto isso, Kinji supervisiona sua nova fazenda de monstros, onde eles criam os monstros e retiram as partes de que precisam, dando-lhes tempo para regenerá-las, o que é um negócio muito melhor do que serem comidos pelo Rin. Graças à sua ideia, ele conseguiu pagar seus 5 milhões de ouro, mas Xia simplesmente não consegue entender a ideia de ganhar dinheiro tão facilmente. De repente, o chão começa a tremer e ela cai de um penhasco, mas ele a segura. De volta à empresa, Beelze começa a procurar um herói substituto enquanto revela que Xia é um sacrifício para o Majin, que geralmente mira nos humanos mais fortes. Na masmorra, Xia derrota um monstro e que Neon deseja que houvesse uma maneira de viajar para a superfície instantaneamente. Então ela traz um cristal que pode fazer isso, mas diz a ele que está guardando para uma ocasião especial. De repente, o Majin aparece e a ataca, então ela bloqueia o ataque com seu escudo, mas quando percebe que ele está focado apenas nela, acredita que foi trazida ali para derrotá-lo. No entanto, ela não consegue acompanhar sua força, então ele sugere que usem o cristal para escapar. Mas ela diz a ele que só pode transportar uma pessoa e tenta usá-lo nele. Ele agarra o cristal e o joga no Majin, transportando-o para a superfície, e quando ela pergunta se ele percebe o que acabou de fazer, ele explica que tirou do caminho para ganhar mais tempo para se prepararem enquanto ele volta para ela. Enquanto as formigas se preparam, Kineon é informado que não conseguem encontrar Rin, mas ele permanece confiante e fica confortável para assistir ao show. O Majin retorna, mas cai em um buraco abaixo enquanto as formigas o enchem de cimento, e Xia usa sua magia para secar o cimento, mas o Majin consegue se libertar. Então, ele muda para o plano B e diz a Xia que ela é a melhor aposta depois de Rin, mas que precisa descansar. Então ele a amarra e a usa como isca enquanto as formigas usam uma corda gigante para fazê-lo tropeçar e cair em um líquido inflamável que ele incendeia. No entanto, isso só faz com que ele fique furioso e comece a soltar ataques a laser. Então eles escapam, e Xia diz a ele que se sacrificar é a única maneira, mas ele diz a ela que não precisa seguir uma forma rígida de fazer as coisas só por causa de seu pai. Ela pergunta a ele como ele sabe sobre ele, e ele diz que investigou sobre ela e descobriu que seu pai era um amante de emoções fortes que os abandonou. Então, ela admite que é por isso que ela é dedicada ao seu trabalho, e não acredita que alguém deva viver como seu pai viveu. Então ele pega um dos canhões dela porque pode, e diz a ela que ela pode viver como quiser. Depois ele joga um explosivo no teto que cai na criatura, dando a ela tempo para dar o golpe final. No entanto, enquanto ele se alegra com a vitória deles, a criatura se regenera atrás dele e tenta atacá-lo, mas Rin aparece bem a tempo e o salva, enquanto seu cabelo se transforma na forma de dragão e a elimina. Então ele agradece por tê-lo salvo de uma fera tão poderosa, mas ela diz que era uma versão incompleta que não nasceu normalmente porque ela foi lá fora. Como ele não entende uma palavra do que ela está dizendo, ele começa a ir embora. No entanto, eles veem um objeto brilhante e o chão de repente se abre abaixo deles, o que ele se lembra da época em que foi transportado para outro mundo. Ele acorda em sua cueca favorita e se alegra ao perceber que tudo foi um sonho.
Mas ao ligar na TV, ele vê que seus problemas o seguiram de volta para o seu mundo. E quando o Rin aparece atrás dele e tenta comê-lo, ele desmaia. Quando ele acorda, está aliviado por descobrir que foi apenas mais um pesadelo, mas Ranga entra chamando-o de Messias e pede-lhe para salvar o mundo deles. Como ele já está farto disso, começa a fazer perguntas para entender onde está, mas a cabeça de vento consulta um livro sobre como implorar de maneira fofa. Então ele diz a Rin para fazer sua parte para que ela saiba que ele está falando sério, mas quando olha pelo buraco, não pode acreditar que está prestes a estrelar em Matrix. Zazel, um sujeito feio, aparece e se apresenta como o líder da cidade e explica que Ranga é a sacerdotisa deles, habilidosa com magia. Depois ele mostra o lugar e diz que uma certa corporação quase destruiu o mundo ao sobrecarregar a maior parte da população humana, transformando-os em zumbis sem mente. Como resultado, o Senhor dos Demônios apareceu e usou monstros para governar o mundo, enquanto os humanos escaparam para o subsolo e estiveram se escondendo nos últimos 300 anos. No entanto, recentemente eles descobriram um livro de profecias e um portão milagroso que eles usam para invocar um Messias, que é onde ele entrou. Depois ele aparece diante dos habitantes da cidade que o aplaudem, mas diz que já preencheu sua cota de histórias Isekai inúteis e se recusa a ajudar. Zazel então puxa uma arma e derruba alguns pacotes de gelo, mas Kinji não se move, já que uma arma não se compara ao interior da boca de Rin. Como último recurso, Zazel lhe diz que a profecia diz que o caminho para o Japão se abrirá uma vez que ele enfrente o Senhor dos Demônios e percebe que isso deve ser importante para ele, então Kinji concorda em ajudar. Depois eles se preparam para partir e Ranga aparece, mas quando ele olha mais de perto para ela, ele acha que algo pode estar errado, além da mudança no cérebro dela. Então Zazel diz a ele que ela os acompanharia, enquanto Ranga começa a se esfregar carinhosamente contra ele. Mas Kinji imediatamente percebe algo duro, e depois de pegar suas nozes, ele confirma que ela é na verdade um cara. Então Zazel explica que já que a profecia falava de uma sacerdotisa, mas ele era a única criança com poderes mágicos, eles têm que se contentar com o que tinham. Ao ouvir isso, Kinji se pergunta se eles valem a pena ser salvos, mas não tem escolha a não ser seguir adiante. Então eles saem, e quando ele vê as ruínas, percebe a estátua de Raizaha, e percebe que o mundo ainda é Emira, mas no futuro. Enquanto continuam, Ranga diz a ele que a empresa foi para o buraco depois que alguém chamado Belza se tornou o líder, o que faz sentido para ele. Então eles chegam ao castelo do Senhor dos Demônios e Ranga usa sua magia para explodir a entrada, fazendo um cão de guarda perguntar se os tolos sabem que estão atacando a cidade do General Ant. E quando ele percebe que estão no lugar errado, ele diz a Rin para fazer a coisa, mas descobre que ela desapareceu para encontrar comida. Depois eles são jogados na frente do ameaçador General Formiga, mas ele instantaneamente reconhece Kinji e diz que ele é a mesma Formiga A do calabouço de todos aqueles anos atrás. Isso o surpreende, e ele pergunta se ele está usando esteroides, mas ele diz que simplesmente cresceu e subiu de posto. Então, eles colocam a conversa em dia durante o almoço, e ele informa que a maioria das outras formigas voltou para o subsolo depois que ele saiu, mas aqueles que ficaram receberam a bênção do Senhor Demônio. Ranga está feliz por ver que ele tem boas conexões, mas quando Kinji pergunta se ele deveria ficar calmo em relação a eles fraternizarem com o inimigo, ele diz que realmente não se importa sobre qualquer coisa menos sair. Então a Formiga A começa a reclamar sobre os problemas que está enfrentando no trabalho só quando um humano entra e destrói a mesa, causando Rin. Mas depois que Kinji a acalma com sua carne, o homem explica que os humanos estão cansados de trabalhar 8 horas por dia com 2 dias de folga, o que o surpreende. Então, explica que os humanos são extremamente preguiçosos, então ele não sabe o que fazer e não pode consultar o Senhor dos Demônios porque ele nunca aparece em público. Então Kinji diz para ele deixar o resto com ele, e ele estabelece punições para os humanos que desobedecem, e recompensas para os humanos que se destacam, transformando o ambiente de trabalho em uma obra-prima corporativa tóxica. Mais tarde, ele volta para a cidade humana e os engana, escolhendo trabalhar para o Senhor Demônio como general e tomar a cidade deles. Mais tarde, Ranga toma um banho quente e relaxante, enquanto Kinji e Rin se juntam, já que não tem limites. Mas quando ele vê o tamanho da salsicha de Kinji, ele se lembra por que gosta de se vestir como uma garota. Enquanto Kinji planeja continuar subindo nas fileiras do exército do Senhor Demônio para finalmente ter uma audiência com ele, uma câmera escondida grava e transmite seus planos para 3 pervertidos desesperados que gostam do que veem. Então, Dom, Ash e Howler planejam lidar com Kinji para proteger seu status no exército do Senhor Demônio. No dia seguinte, o grupo parte em uma missão suspeita para caçar monstros desertores. Enquanto isso, Ash observa de longe enquanto sua armadilha se desenrola e gigantes vermes do deserto surgem para bloquear seu caminho. Mas quando Rin derrota um com um único golpe, os vermes restantes decidem se juntar a ele como seus subordinados, promovendo-o novamente. Enquanto os outros 2 demônios idiotas observam o fracasso miserável de Ash, John decide mostrar-lhes como se faz e lhes dá uma ordem para cultivar plantas em uma terra árida. No entanto, com a ajuda do verme de areia e da magia de Ranga, eles conseguem fazer isso facilmente.
Então, Howler decide fazer uma verificação de antecedentes em Kinji. Mas quando ele não encontra absolutamente nada nele, ele muda o foco para Hanga e descobre um segredo para usar contra ela. Mais tarde, ele a aborda no banho, e quando ele diz que conhece o segredo do passado dela, Hanga pergunta o que ele quer dela. E embora ele realmente queira que ela experimente o Gok Gok 3000 nele, ele diz para ela se levantar e pedir desculpas para a câmera. Quando ela faz isso, Howler fica chocado ao ver que ela tem uma salsicha, o que surpreendentemente o deixa ainda mais feliz. Mas antes que as coisas avancem, Rin aparece e o derruba para o céu. Mais tarde, eles olham para seus fracassos quando Kinji de repente pega a câmera e os agradece por serem estúpidos o suficiente para ajudá-lo a garantir seu lugar com o Senhor Demônio. Isso os irrita, e eles decidem usar sua arma definitiva contra ele. Mais tarde, Hanga acorda em um sonho febril de Alice no País das Maravilhas e vê um coelho flutuante chamado Kinji, que lhe diz que eles precisam ver a rainha, mas no caminho ele encontra alguns coelhinhos fofos que trabalham incessantemente para a rainha, e quando eles o veem, se transformam em coelhos gigantes e demoníacos exigindo folga remunerada. Ele consegue escapar por um buraco, mas acaba em um lugar que esgota sua vontade de viver, um cybercafé, e rapidamente começa a definhar na frente da tela. Então Kinji diz a ele que ele tem que escolher entre trabalhar até morrer como os coelhos ou definhar sem propósito no café, mas ele percebe que ambas as opções são um inferno. De repente os outros começam a correr, dizendo que a rainha chegou, e quando ele vai descobrir quem é a rainha, ele vê que é Belza, que é sua ancestral. Belza lembra a ele o quanto ele sofreu só por estar relacionado a ela, e diz para ele passar o resto da vida com ela. Mas quando ele recusa, ele acaba em uma cela de sonhos e tenta desesperadamente acordar. Mas quando ele começa a perder a esperança, o verdadeiro Kinji aparece e dá uma cabeçada nele, trazendo-o de volta à realidade, onde ele se lembra que receberam uma ordem para lutar contra um robô gigante que disparou um estranho raio nele, fazendo-o desmaiar. Kinji anuncia que sua ascensão a membro do conselho finalmente se completou, então eles finalmente podem conhecer o Senhor dos Demônios cara a cara. E quando eles entram na sala do trono, eles descobrem que é mais um vilão que quer que ele salve o mundo deles. Então, ela os parabeniza por chegarem ao castelo dela, mas ao caminhar em direção a eles, ela tropeça e sua cabeça sai, deixando-os horrorizados. Então, Kinji sugere que eles finjam que nunca estiveram lá. Mas quando ela recoloca sua cabeça, eles perguntam que diabos ela é e por que parece com Rin. Então ela explica que elas são tecnicamente irmãs, mas quando Rin não faz ideia do que ela quer dizer, ela se transforma em uma forma assustadora familiar, e ele a reconhece como a Madin do passado. Assim, Rin muda para sua forma má para detê-la. Ela então explica que eles são na verdade guardiões das masmorras, e por extensão do planeta, e que uma raça chamada Colonians, que criou o poder mágico, foi responsável por executá-lo em ambas as vezes. Ela continua e diz que eles são responsáveis por gerir a circulação do poder mágico e proteger os tesouros da masmorra contra os humanos. Mas como Rin era uma idiota faminta, ela abandonou a masmorra, o que cortou o poder mágico e causou seu nascimento como substituta. No entanto, Kinji vai direto ao ponto e pergunta se ela pode levá-lo de volta ao Japão, e ela responde que sim. Mas antes de chegarem a isso, ela estala os dedos e revela as forças de Raizarra se aglomerando do lado de fora, explicando que conseguiram colocar as mãos na tecnologia Colonian e usaram muito poder mágico, o que a forçou a ir à superfície e enviá-los para uma fenda entre as dimensões. No entanto, quando eles estão quase conseguindo se libertar, o objetivo de transformar todos os humanos em máquinas literalmente sem mente como aquela que derrotaram está perigosamente próximo, a menos que Kinji volte no tempo para impedir o futuro atual. Então, ela lhe apresenta duas portas, uma para o Japão e outra para o passado de Amoria, e ele surpreendentemente escolhe Amoria e retorna ao passado para encontrar Shia e Wanaba. Então eles vão para a superfície e todos estão empolgados por verem que ele ainda está vivo, após desaparecer por um mês. Ele é convocado por Belza, que diz que ele deve 10 milhões de ouro por um período prolongado sem trabalho, mercadorias danificadas e pela equipe de busca que o procurou. E a loira aparece e diz que suas dívidas também aumentaram, mas ele confiantemente diz a eles que pagaria tudo em pouco tempo e vai embora. Depois ele aparece na casa da Shia para passar a noite, já que não tem outro lugar para ficar, e ela não tem escolha a não ser abrigar todos os perdedores sem teto. Mas quando ela vê Hanga, pergunta quem exatamente ele é, o que leva Kinji a contar a história incrível sobre o futuro, mas ela acha difícil de acreditar. Então ela recebe um telefonema lembrando-a de que há uma festa corporativa naquela noite com comida e bebida grátis, então eles participam alegremente da festa, e todo mundo fica bêbado enquanto Hanga conversa com o diretor e o bajula por um emprego. Enquanto isso, Kinji encontra Kurtz, que diz a ele que ninguém esperava que um homem inútil e ambicioso como ele voltasse vivo, mas ficou aliviado ao ver que ele conseguiu. Então, Shia chama a atenção dele para a quantidade interminável de comida que Rin está comendo, e informa que a empresa não vai pagar, já que ela não é uma funcionária. Então, ele decide afogar suas mágoas e pede toda a bebida alcoólica que consegue.
No dia seguinte, enquanto Kinji vomita, Hanga anuncia que ele tem uma entrevista de emprego e decide levar Rin junto para um dia divertido, até comprando um casaco de pele para ela. Naquela noite, ele volta e diz que está sendo pago para parecer fofo e responder aos clientes, enquanto Rin volta com outra gravidez. E quando Kinji pergunta que lixo ela comeu desta vez, o Aniba diz que ela invadiu os dormitórios e comeu toda a comida deles, o que será subtraído do seu pagamento. Como ele está cansado de todas as dívidas acumuladas, ele revela seu plano de chegar a Kalonian Tech antes de Belza e dominar o mundo. Mas o Aniba interrompe sua ilusão e diz que o terceiro andar e além são muito mais difíceis do que costumavam ser. Então, eles se reúnem enquanto ele explica como um novo plano vai pagar seus empréstimos, mas o resto do grupo concorda que a dívida dele não é problema deles. Então Shia mostra a ele as folhas de avaliação da sede que mostram que o trabalhador médio está no nível 20, enquanto ele está apenas no nível 5. Com isso, ela planeja treiná-lo para ser mais forte usando sua roupa de professora sexy. Então, ele passa por mais uma rodada de treinamento infernal com Aniba, apenas para continuar tão inútil quanto era inicialmente. E quando ela explica que todos os outros podem converter mana em poder mágico para aumentar sua força física, ele percebe que é essencialmente o homem mais fraco do mundo deles. Depois de afogar as mágoas em um bar, ele se arrepende de não ter voltado ao Japão e retornado à sua vida de riquezas enquanto amaldiçoa o deus deste mundo por seu destino. Mas quando ele termina sua crise de meia-idade, ele pensa em uma maneira de voltar ao seu estilo de vida preguiçoso. De volta ao apartamento, Hanga e Rin estão brincando com a arma do futuro, o que o aborrece, então ele a pega para mantê-la longe. Mas quando Rin tenta dar uma mordida, ela começa a brilhar e anuncia que está totalmente operacional após absorver mana, e seu objetivo é eliminar os inimigos do usuário. Mais tarde, eles retornam às masmorras, e usando os relatórios da empresa, veem que os homens de Belza estão no 5º andar, então precisam alcançá-los e superá-los. De repente, 2 lobos de masmorra se aproximam deles, mas Kinji manda eles virem até ele e usa a arma para disparar um poderoso tiro que os elimina instantaneamente, o que surpreende Kurtz e o restante de sua equipe, que observam secretamente de cima. No entanto, quando ele tenta usar a arma novamente, ela avisa sobre suas reservas insuficientes de energia e ativa seu protocolo de emergência, e eles percebem que algo está prestes a dar muito errado. Imediatamente, ele começa a sugar todo o demonite que eles coletaram para restaurar sua energia, e até começa a sugar suas roupas, deixando todos seus planos expostos, o que irrita Shia, já que ela tem os maiores. O grupo o amarra e o critica por ser um desastre. Quando ele diz à arma que a venderá na primeira chance que tiver, ela começa a contagem regressiva para se autodestruir e levá-lo junto. Então ele a pega de volta e promete encontrar uma maneira de usá-la. À medida que avançam mais para dentro da masmorra, eles chegam a um local abandonado que costumava estar cheio de aventureiros. Então, um dos homens de Kurtz conta-lhes a história de um herói que tentou resgatar sua amada de um dragão, mas foi apunhalado pelas costas pelo seu mago, que o aprisionou na masmorra, fazendo com que ele se tornasse um fantasma que agora assombra a área. De repente, um grupo de zumbis atravessa a parede e ataca, e depois de perceberem que são os aventureiros desaparecidos, eles se defendem. Mas um dos homens é mordido, transformando-o em um zumbi enquanto eles recuam para dentro das paredes. Depois de se perguntarem o que diabos acabou de acontecer, eles percebem que Kinji também desapareceu, mas deixou sua cueca para trás. Então Rin pega seu cheiro e os leva através de uma parede falsa, descendo uma escada para encontrar os zumbis corporativos fazendo poções ilegais. Uma escrita na parede que é responsável pela maldição dos trabalhadores, então eles fingem ser parte deles para se aproximar da escrita. No entanto, todos eles são péssimos em seus trabalhos e sua cobertura é descoberta quando Shia se recusa a urinar em uma garrafa. Então os zumbis atacam mas eles conseguem lutar contra eles por tempo suficiente para que Hanga destrua a escrita na parede, o que levanta a maldição sobre os trabalhadores. No entanto, quando ainda não encontram Kinji, Rin os leva mais para dentro enquanto as meninas se unem por sua afeição compartilhada por ele, mesmo que ele seja maluco. No entanto, elas o encontram com sua ferramenta pendurada fora do short, enquanto o fantasma está de joelhos se molhando. Quando perguntam o que diabos estão testemunhando, ele lhes diz que foi abduzido pelo mago da história. Então o fantasma interrompe e explica o que realmente aconteceu. Há centenas de anos, ela foi parceira de um herói egoísta e ganancioso que a deixou fazer todo o trabalho enquanto ele fugia com uma garota atraente. Ele tentou prendê-los na masmorra como punição, mas conseguiu escapar e a rotulou de traidora, fazendo com que ela fosse condenada à masmorra para morrer de tanto trabalhar. Depois de sentir a presença de Kinji, isso lembrou-lhe do idiota que a deixou ali para apodrecer, então ela o sequestrou para lavá-lo cerebralmente com suas próprias mãos. Mas Kinji diz que nem ele é fraco o suficiente para ser controlado por um perdedor tão lamentável. Então o fantasma voa e revela seu novo plano de ir à superfície e forçar todos a serem marionetes corporativas. Mas quando Kinji dá a notícia de que todos já estão trabalhando até a exaustão, o fantasma decide que não tem mais arrependimentos e pode partir em paz. Depois eles visitam a loja da Cindy, e Kinji reclama sobre a roupa defeituosa que comprou dela, exigindo que ela dê de graça.
Então Xia intervém e se desculpa dizendo que ele está agindo como um chato, mas ele lembra que estão completamente sem dinheiro e tenta convencer Cindy a chegar a um entendimento com ele. No entanto, quando ela diz que seu pai deixou a loja para ela e que espera um dia comprá-la de volta do Reza, ele diz que está disposto a ajudar a encher a loja de clientes em troca dos melhores equipamentos da loja. Então eles apertam as mãos e quando ele pergunta qual é o diferencial dela, ela mostra as poções que o fantasma mago fez, que Reza a forçou a comprar. Então ele tem uma ideia. Mais tarde, Guts e Rin ajudam dois aventureiros na masmorra e mostram a eles que são capazes de fazer isso graças à Vaca Morta, uma poção de combate especial. Depois de compartilhar a mensagem da Vaca Morta e até transmiti-la na TV, a loja fica lotada de clientes. Então Cindy pergunta como ele conseguiu, mas ele simplesmente diz que tornou um pouco viciante. No entanto, os Homens de Preto aparecem e dizem que estão proibidos de vender mais, fazendo Quinty perceber que a grama da confusão foi exagero. Mas antes que possam levá-lo, ele deixa Cindy encarregada e foge. Depois, eles finalmente chegam ao quarto andar e descobrem que ele não se parece em nada com o resto da masmorra. Mais tarde, eles derrotam um grupo de dinossauros e uma equipe de manutenção do quinto andar os agradece por sua ajuda, explicando que eles estão todos presos no quarto andar, enquanto o resto da equipe, os seguranças de Belza, estão presos no quinto andar com dois grandes monstros em frente ao portão. Então eles os levam para a base deles, mas no caminho eles notam os monstros se atacando e se perguntam o que está acontecendo. Então uma senhora estranha aparece carregando uma criança e diz a Quindy que sentiu saudades dele. Confiante em sua habilidade de se retirar, ele nega ter algo a ver com a criança, mas ela revela que é a rainha das formigas do calabouço. Quando discutem mais tarde, ele reconhece a criança como o Majin, e a rainha das formigas diz a ele que todos os problemas no calabouço estão ligados à doença dela. Rin parece triste e sai da sala, e depois ela volta com carne de monstro para o Majin comer. Mas ela rejeita a comida e começa a agir de forma estranha, enquanto a rainha formiga tenta acalmá-la. Quindy observa Rin falhar ao tentar ajudar sua irmã, então ele a aborda tarde da noite, e ela diz a ele que se sente mal por causar tantos problemas a todos e pede a ele para ajudá-la a se salvar. No dia seguinte, ele reúne todos e lhes diz o plano de reconstruir manualmente a masmorra e corrigir seu fluxo mágico. Então eles começam a trabalhar redistribuindo o poder para os monstros de maneira uniforme. Enquanto Rin ainda luta para cuidar de sua irmã quando ela de repente fica com febre. Ela pega um pouco de gelo para resfriá-la, mas a cabeça quente dela derrete o gelo instantaneamente, fazendo com que Rin viaje até a Islândia para pegar mais gelo enquanto Quindy e o resto continuam a reorganizar o ecossistema da masmorra. Depois de usar todo o gelo, Rin oferece a ela comida, e ela finalmente come assim que o resto do grupo termina seu trabalho final de derrotar uma aranha gigante. Quando ele retorna, Rin diz a ela que ela está finalmente saudável. Então eles sugerem que Rin lhe dê um nome, e depois de lembrar o que mais a impressionou lá fora, ela a chama de Sky. Então Sky finalmente começa a falar e planeja fazer uma maratona de comida com Rin, mas de repente sente uma dor aguda no corpo, justo quando os homens no quinto andar veem que os monstros-chefes aumentaram misteriosamente. Então os homens correm por suas vidas, enquanto Alice lhes diz para ficar e lutar por Belza. Mas quando ele está prestes a se tornar comida de monstro, Quindy aparece e o salva, enquanto as formigas carregam o resto dos homens para a segurança. Alice então tenta comandá-lo a trabalhar para Belza, mas Quindy dá um tapa no pequeno idiota, lembrando-o que ele é um perdedor, mas elogia sua determinação de seguir em frente. Depois, as tropas se unem para derrotar os monstros, e quando Alice pergunta por que ele está ajudando, ele diz que é para ajudar um amigo, o que impressiona Alice ao começar a admirar o quão popular ele é com todos. Pouco antes de seu ataque final, Quindy se aproxima novamente de Alice e começa a levantá-lo, enquanto o grupo se pergunta se ele joga para o outro time. Então eles coordenam seus ataques e Rin dá o golpe final, que finalmente faz os monstros se desintegrarem. E quando Quindy diz a ele que não poderia ter feito isso sem ele, Alice começa a sentir algo crescendo. Então uma formiga lhes diz que a condição de Sky se estabilizou e que eles encontraram a porta para o sexto andar. Então eles a seguem e chegam a uma sala com uma porta brilhante. Ele diz a eles que pode ser perigoso e se oferece para garantir que está seguro. Então todos o aplaudem e Xia chora ao ver o quanto ele avançou enquanto sobe a escada. No entanto, ele toca o artefato e diz a eles que era seu plano o tempo todo roubar o poder para si mesmo. E enquanto ele brilha com energia azul, ele agradece por serem estúpidos o suficiente para acreditar nele. Então ele convoca monstros gigantes da superfície e assim que Belza recebe a notícia, Quindy chega, entrega sua demissão e paga suas dívidas. Mas ela promete fazê-lo se arrepender de roubar seu poder. 3 meses depois, ele desfruta do sucesso de seu novo parque temático de masmorras, explicando seu plano para regenerar outras masmorras secas também. Mas quando Ranga pergunta por que ele escolheu transformá-lo em um parque temático, ele explica que o erro de Belza foi cavar a Demonita até que acabasse.
Mas graças a um manual de masmorras que ele conseguiu, ele descobriu que as masmorras na verdade obtêm poder dos humanos, dando a ele um suprimento interminável de demonita. Enquanto isso, Belza discute a perda de lucros com seus membros da diretoria, esperando que isso não leve a uma queda no mercado de demonita, quando Qingdi invade a reunião e pede para eles se juntarem a ele. No entanto, ela garante a ele que sua empresa o esmagaria, já que ele é apenas um homem. Mas alguns dias depois, ela vê que o mercado de demonitas de fato quebrou graças a ele. Em seguida, ele leva suas lojas de suprimentos à falência, usando monstros para entregar produtos da empresa de sucesso de Cindy. Então Belza diz ao seu assistente para reduzir a qualidade, já que provavelmente é assim que ele está fazendo tantas vendas. No entanto, o Aniba lidera um laboratório responsável pelo controle de qualidade, agora feliz por ter escolhido deixar Raizaha e fazer um trabalho significativo, mas eles estão tristes que Xia tenha escolhido ficar com a empresa de Belza. Mais tarde, ela afoga as mágoas em um bar enquanto xinga Qingdi, mas quando ela sai, Hanga se aproxima e diz que ela deveria considerar mudar suas maneiras e parar de explorar as pessoas, o que a irrita, fazendo-a pegar a ficha da empresa de Xia e ter uma ideia maliciosa. Alguns dias depois, Qingdi é preso enquanto Belza faz uma conferência de imprensa afirmando alegações absurdas de que ele usou meios ilegais para chegar ao topo, enquanto Xia senta ao seu lado, lembrando como ela a convenceu a prendê-lo, alegando que estaria salvando vidas inocentes. O Aniba e Hanga saem e se perguntam o que podem fazer para salvá-lo enquanto a Rainha Formiga chega e lhes diz que o encontrou. Enquanto isso, Qingdi é interrogado por Suri, que tenta fazê-lo confessar por todos os meios necessários, mas ele continua resistindo. Depois, Xia o visita em sua cela, e ao ver que ele está gravemente ferido, ela o cura e pede desculpas pela parte que desempenhou. Mas ele diz que não foi derrotado enquanto sua vontade é permanecer intacta. Enquanto isso, Belza continua a planejar assumir o controle após roubar o poder de Qingdi, justo quando o Aniba e o resto do grupo se reúnem para discutir o manual de emergência que Qingdi deixou para trás. Um mês depois, acontece a reunião de acionistas da Raizaha, e ela é promovida a diretora da empresa. Mas antes que possa comemorar sua vitória, uma nova proposta é feita para tornar Qingdi o CEO, e quando ela exige saber como diabos isso aconteceu, o Aniba e o resto se levantam e explicam que compraram e tramaram sua entrada na empresa. Mas quando ela insiste que eles não podem ter um criminoso como CEO, Qingdi entra com Suri e Xia, que têm provas de sua inocência. E com a maioria dos votos, ele se torna CEO e ajuda a empresa Raizaha a crescer massivamente. Depois de finalmente alcançar seus objetivos, ele abandona completamente a cueca e faz xixi no topo do prédio da Raizaha. Mas quando ele cai no xixi, percebe que algo está faltando. Depois o Aniba percebe que ele está começando a agir de forma estranha e sugere aos outros que ele pode estar planejando voltar para o Japão. Então eles organizam uma festa de despedida para ele, o que o deixa feliz, pois pode beber toda a bebida que quiser. Então ele conta a eles sobre seus planos de expandir o negócio para o resto do mundo. Isso choca, e eles perguntam a ele se ele tem certeza de que não quer voltar, mas ele diz que trabalhou demais aqui para ir embora. Então todos voltam ao normal enquanto Rin continua aumentando a conta do jantar, fazendo com que ele perca a cabeça. Finalmente, ele retorna ao seu local de trabalho original, onde ele primeiro deixou cair aquela moeda de ouro, e quando ele a pega, ele anuncia sua ambição de dominar o mundo. Será que Qingdi vai espalhar suas ideias malucas para o resto do mundo? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.